Vasco fecha parceria com a marca Reserva. Vamos falar também sobre Marlon Gomes, que falou sobre as metas do ano, tanto para o Vasco como para o próprio Marlon. E também vamos falar sobre o novo técnico do time feminino do Vasco da Gama. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pela sua moral. Pra você que é membro do canal também, nos ajuda bastante a manter o Comenta Léo no ar. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Primeiro vamos falar de futebol feminino. Para quem sabe, né, o Vasco tinha demitido a Jaqueane, que era a técnica do Vasco, após seguidas derrotas. E agora trouxe o Jorge Barcelos. É bastante conhecido do meio do futebol feminino, já treinou a Avaí Kinderman, já estava no Portimonense também, já treinou a seleção brasileira feminina no Pan-Americano de 2007 e agora chega ao Vasco da Gama para dar um toque de experiência. É um cara muito conhecido na categoria. Faz que o futebol feminino é uma categoria em que eu tenho amplo conhecimento, mas o Jorge Barcelos é um cara que é bastante falado aí e que chega ao Vasco agora para mudar essa dita, né? O Vasco esse ano tomou algumas goleadas, perdeu alguns jogos importantes contra rivais. Óbvio que o time está se formando agora, mas o Vasco traz aí o Jorge Barcelos para ser o novo técnico do Gigante da Colina. Olha, vamos falar também agora do masculino, do time masculino do Gigante da Colina. Hoje lançou as camisas, a gente viu, as camisas do Vasco nova, né? Camisa número 2. Vasco vai enfrentar o Galo. Galo, inclusive, que teve dificuldades e perdeu para o Libertad do Martin Silva, agora há pouco na Libertadores. Mas o Marlon Gomes deu uma entrevista exclusiva ao GE. Entre outras situações, falou sobre renovação de contrato, sobre as metas do ano e muito mais. Sobre a renovação de contrato, ele disse que não gosta muito de estar se intrometendo nessa situação, que deixa para as pessoas competentes. Marlon Gomes estava trocando até de representante, né? Era do Eduardo Uran, está trocando de representante, mas segundo informações de bastidores, a renovação está muito próxima. Esperamos que se resolva, né? Que não seja que nem Andrei, mas aguarda aí a definição do seu novo representante para sacramentar a renovação de contrato. Marlon Gomes disse que quer ficar pelo Vasco por muito tempo e agora aguarda essa situação. O jogador recebeu algumas sondagens do futebol português, do futebol turco, mas a priori continua no Gigante da Colina. Sobre as metas do ano do Vasco, ele repetiu o que falou pro Mita, né? Falou sobre Libertadores, falou que podendo chegar entre os 10 primeiros ou 6 primeiros, que seria importante para o Vasco. E por que não pensar em título, né? Brigar lá em cima, já que ele falou que se tiver condições para brigar pelo sexto, pelos 6 primeiros, pelos 10 primeiros, tem condições para brigar lá em cima. É o que eu sempre digo, cara, o pensamento do jogador tem que estar nessa toada aí. O torcedor ele pode estar como for, de uma forma bem pessimista, dizer que o Vasco vai brigar por isso, por aquilo, mas o jogador que vai entrar em campo, ele tem que estar otimista em brigar por vaga na Libertadores, em brigar por título. É importante que o Marlon Gomes fale sobre isso. Sobre o Jair, ele disse que acompanha, né, que jogava ali na posição do Jair, acompanhou com o Andrei quando o Jair foi convocado e gostou bastante. E disse também que pode jogar tanto na posição aí do Jair quanto o 8, como também o criador de jogadas, tanto pelo lado de campo. É o que pensa aí o Marlon Gomes sobre o seu futebol. Olha, vamos falar agora de uma parceria que o Vasco fez. O Vasco fechou uma parceria com a empresa, a empresa Reserva. Inclusive o Rony, que é o cara que é um dos CEOs da empresa Reserva, alertou o seguinte, que o Vasco nesse momento fez uma parceria de roupas casuais para o time, né, juntamente com a Reserva, e aí teremos algumas camisas especiais, principalmente de polo, do Vasco com a Reserva. É mais uma parceria que o Vasco fecha. O Vasco tinha uma parceria com a Superbola
que fabrica algumas camisas comemorativas, como a camisa da Libertadores, entre outras coisas, do Vasco. E agora o Vasco fecha com a reserva. Já tem um esboço, já como está passando na sua tela aí, foi a primeira imagem revelada pelo Rony, mas a gente deve ter um enxoval completo entre Vasco e a equipe da reserva aí, para que a gente possa ter roupas casuais para o Gigante da Colina. Sobre a situação de reforços, não temos novidades por enquanto. Muita gente pedindo alguns nomes aí, como Praxedes, entre outros, Alisson do São Paulo, a galera pedindo, mas não temos novidades. E eu vou ser bem sincero a vocês. Paulo Brax deu a declaração dele aí ontem, né, na entrevista coletiva de apresentação do Juan. E agora é aguardar, gente. Não tem muito o que fazer não. Aguardar, o mercado não está muito bom. Isso a gente já tinha dito. O momento do Vasco ter contratado não era agora, no final do mercado. Tinha que ter sido lá em dezembro, quando o Vasco estava com o mercado batendo de frente com todo mundo. E agora vai achar isso aí. Poucas oportunidades, poucas boas oportunidades. Quem tem seus jogadores bons não vai liberar. Quem está na Libertadores não vai querer sair para não jogar uma Liberta. Então vai ser muito complicado mesmo. E o Vasco errou quando o Vasco não fez as contratações que teriam que ser feitas para esse primeiro semestre, lá no início do ano. Para que agora o Vasco só fizesse alguns ajustes, pequenos ajustes. Mas enfim, a gente torce para que dê tudo certo e que o Gigante da Colina possa fazer os primeiros 15 jogos antes da janela ser aberta aí de forma digna e a gente consiga chegar aí, tá tranquilo nessa metade do campeonato. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua moral. E a gente vai voltar aqui em breve para falar de Vasco da Gama. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deixa seu like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. E até a próxima, meus amigos. Saudações vascaínas. Tamo junto!